bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do nosso quadro Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e é aqui nesse quadro de aulas onde você aprofunda o teu conhecimento musical, compreendendo o que é necessário para que de fato você aprenda e evolua na música, se tornando capaz de tocar repertórios, músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido, qualquer que seja o teu instrumento. Hoje, nesse nosso bate-papo aqui, eu escolhi dividir com você um pouco da minha história, de como eu comecei na música e que se eu tivesse que começar de novo, se eu tivesse que começar do zero novamente, conhecendo o que eu conheço hoje, sabendo o que eu sei hoje, o que eu faria de diferente e que de fato traria um resultado diferente do que me trouxe com o que eu trilhei até hoje. Então eu vou aqui abrir o meu coração, a minha história, a minha trajetória musical para dividir um pouquinho com vocês, para compartilhar da minha experiência, do meu processo de construção da habilidade do talento musical. Veja, eu comecei a estudar música através do piano, ou seja, eu comecei como a maioria das pessoas começam, focada numa habilidade instrumental, numa prática instrumental. E eu comecei com 8 anos de idade, fazendo aula com uma professora particular da minha cidade. Mas o curioso é que lá atrás, quando eu comecei, né, essa minha professora, ela tinha uma abordagem diferente. Ela, por incrível que pareça, me segurou durante os 2 primeiros anos, eu indo na casa dela, e ela me segurou fazendo aula de teoria. Mas era aula de teoria pura, assim, aula de teoria completamente desfocada da vivência, daquilo que eu falo que é importante que nós tenhamos, a vivência, a formação do ouvido, do educar o ouvido. Era aula de teoria no papel, assim. Eu fazia, pra vocês terem ideia, eu fazia aula na cozinha da casa dela. Eu já contei essa história aqui no canal, mas enfim, é curioso, é a minha história, né? Eu ia até a casa dela durante os 2 primeiros anos de aula. Eu entrava pela cozinha, parava na mesa da cozinha e ali eu tinha aula de teoria, do meu livro de teoria, e ia para casa, fazia as tarefas e ia nesse processo. E aí no 3º ano foi quando ela me colocou para ter aulas práticas, e aí foi a primeira vez que eu fui ter contato com o som musical. Eu vim de uma família que não tem berço nem tradição na música. O meu pai tocava percussão, tocava violão num caminho autodidata quando era jovem, mas era o único vínculo que eu tinha com a música, assim. Meu pai que tocou, mas tocou brincando, tocou alguma coisa de juventude, nada levado profissionalmente. E que mais? Alguns tios na família tocavam também, tem um tio que tocava sanfona, mas todos assim, por um aprendizado autodidata e por gostarem de música e terem tido a oportunidade de ter um instrumento na mão e aprender a tirar som daquele instrumento. Só, mas eu não tinha a tradição da família que estuda música e que escuta música dentro de casa e que tem um ambiente de estímulo musical. Não, eu comecei a fazer aula de piano porque eu pedi muito para minha mãe, daí ela me colocou para fazer aula, mas foi assim, a cigarra da casa que começou lá diferentona, né? E eu fiquei fazendo aula com essa professora durante 4 anos, 2 anos de teoria, 2 anos na parte instrumental. E depois desse período ela mudou de país, ela foi estudar fora do país, então eu fui para o conservatório. Eu entrei numa escola de música que havia aqui na minha cidade, até hoje essa escola, e eu comecei a fazer ali o estudo do piano, dei continuidade ao estudo do piano, e daí eu já tinha então meus 12 anos de idade. Foi ali que eu terminei o curso livre de piano e comecei o curso técnico na mesma escola, no mesmo conservatório, concluí o curso técnico de piano. E então eu fui para a faculdade, logo em seguida, assim, porque eu entrei no curso técnico ao mesmo tempo em que eu estava no colegial, né, que na verdade é o ensino médio. Então eu estava no 1º ano do ensino médio, eu também estava cursando o 1º ano do curso técnico de piano. E o curso técnico são 3 anos, e aí durante os 3 anos de ensino médio eu fazia em paralelo o curso técnico de piano. Quando eu me formei no curso técnico, eu também terminei a escola, então eu estava na fase de vestibular, de entrar, fazer alguma coisa. E aí eu decidi fazer vestibular de música, porque nessa época eu já estava completamente envolvida com o estudo musical. Nessa escola que eu fazia aula, eu tive o foco completamente na parte instrumental também, porém na escola tinha aulas complementares de teoria, e durante todo o curso livre eu fiz aula de teoria, e quando eu entrei no curso técnico tinha as aulas de harmonia, de percepção, de história da música. Mas ainda que eu comecei a vivenciar, ainda que eu comecei a mergulhar um pouco mais no estudo formal da música,
essa parte toda teórica era desconectada da prática. Ela não tinha um link efetivo com a prática. Eu que tinha que fazer sozinha esse link, mas eu não fazia. Eu não tinha maturidade musical, eu não tinha ideia de como fazer esse link. Eu achava que a aula de teoria era uma coisa a mais para entender sobre música. Então eu ia na aula de teoria. A aula de harmonia era uma coisa a mais também. Porém, eu não via conexão entre teoria e harmonia, o piano. Eram 3 setores diferentes do universo música. Eu gostava dos 3, mas eu não unia os dois. Tanto que a minha forma de tocar era um tanto quanto mecanicista, virtuosística, sim, porque eu desenvolvia a habilidade motora, né, técnica. Então eu alcancei um alto nível de precisão técnica, porém completamente não musical. Não era musical, eu era uma maquininha de tocar notas, eu tinha agilidade, eu tocava bastante notas, eu corria, tinha agilidade, tinha destreza, tinha um ritmo bem formado, mas a sonoridade só Deus sabe como que era, nem eu tenho ideia de como que era a minha sonoridade nessa época, porque não tem gravações, né? As poucas gravações que eu tenho é em VHS, não dá mais para assistir, então, enfim, só Deus sabe como que era a minha sonoridade. Porém, como era totalmente desconectado da teoria e da harmonia, eu acredito que era uma sonoridade um tanto quanto fria, porque é assim que acontece quando nós não educamos o nosso ouvido durante essas aulas teórico-harmônicas. A gente vai para a prática instrumental e a gente não tem esse ouvido sensibilizado. Eu fui ter consciência disso quando eu entrei na faculdade, porque eu entrei na faculdade e, para mim, quando eu entrei na faculdade, parecia que eu estava pisando num outro universo sobre música. Eu era totalmente diferente de tudo que eu até então estudava sobre música. Especialmente na questão prática, eu digo, não nas aulas, porque na aula da faculdade, na faculdade é uma continuidade. Eu também tinha aula de teoria, tinha aula de harmonia, tinha aula de percepção, tinha aula de história da música. Eu fui me aprofundando e fui dando continuidade ao que eu já estava acostumada a estudar, como matéria complementar, né, uma disciplina complementar. Mas quando se referia à parte da técnica instrumental, da execução do piano, parecia que eu estava num outro universo, porque a forma como meu professor conversava comigo, trazia as propostas de resolução, de estudo musical e de sonoridade para eu retirar do piano, era para mim uma coisa de outro mundo, eu não tinha ideia do que ele estava falando. Por exemplo, ele falava coisas que me marcaram, assim, falas que me deixavam muito inquietas. As explicações que ele me dava, me sugestionava para que eu conseguisse alcançar o refinamento da sonoridade que eu precisava alcançar para subir de nível na performance, né? Para sair daquela coisa mecânica. Dentre as falas dele tinha: olha, não, aqui nessa passagem é um algodão caindo sobre o piano. A sonoridade é de um algodão caindo sobre o piano. E aquilo para mim era tão poético, mas tão fora de uma educação corporal, de um sentido musical no meu ouvido, que eu pensava: algodão caindo sobre o piano. O que eu via na minha inocência? O algodão caindo sobre o piano, ou seja, som nenhum, né? Não tinha som nenhum, porque o algodão não faz barulho quando ele cai sobre o piano. Então é uma sutileza de sonoridade que me marcou, assim. Outras coisas que logo nas primeiras aulas ele falava assim pra mim: bom, vamos tocar essa fuga de Bach. E para quem conhece fuga, quem já tocou fuga, sabe que essa forma musical é rica em contraponto, né? E eu tava tocando uma fuga a 4 vozes, então tecnicamente exigente também. Daí ele vira para mim e fala, logo nas primeiras aulas que eu estava treinando essa fuga, e daí ele falou assim para mim: me fala para mim a linha harmônica que há aqui, todos os acordes e qual é a sensação e a função desses acordes. Eu virei para ele e eu não tinha a menor ideia do que ele estava me perguntando. Eu olhava para aquelas 4 vozes, aquela partitura e falava: acordes? Porque até onde eu entendi, onde eu aprendi, acordes é aquele negócio que vem com as letras, né? Que usa na música popular. E como assim acorde tá no meio da fuga do bar? Não tem letra, não tem cifra aqui, do que ele tá falando? Eu não tinha ouvido harmônico nenhum e nenhuma forma de educação do próprio entendimento da partitura mesmo. Eu achava que não tinha acordes na música. Enfim... então eu cheguei assim, quando eu me deparei dentro do universo da faculdade, na parte prática eu fui ver que eu estava até então num universo que era uma bolha isolada. O que eu tinha aprendido até então era uma bolha isolada que não se referia à forma correta de você
realmente dominar um instrumento, de você avançar na performance instrumental. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender que tinha coisa errada. E a gente entende, né? Nesse momento a gente entende aos trancos e barrancos, porque a gente entende com muita chapuletada, com muita com muita puxada de orelha, com muita bronca, com muita até falta de paciência do professor de falar, meu Deus, mas como que você não tá conseguindo fazer isso? E aí eu, uma pessoa perfeccionista que me cobro muito, que sempre estudei muito, eu ficava totalmente me sentindo pisando em ovos, totalmente desconfortável e eu não sabia como reagir a tudo isso. Então a fase da faculdade foi uma fase de um turbilhão emocional, porque hoje eu sei que eu saí de um casulo, assim, eu estava numa fase de um casulo musical e eu precisei romper esse casulo para virar a borboletinha musicalmente falando. E todo rompimento é doloroso. Então a fase da faculdade foi um turbilhão assim de várias sensações. Não são todas que foram positivas, muitas não positivas, mas foi realmente essa imagem, assim, rompeu o casulo, rasgou para que eu pudesse entender. Mas eu demorei, porque eu fiquei na faculdade durante 5 anos e eu saí de lá com a sensação de que eu não servia para música, que eu tinha tomado a decisão errada e que eu tinha que começar a minha vida com outra coisa. Então, pensa, eu fiquei, depois que eu saí da faculdade, esse turbilhão todo, tentando entender tudo que estava acontecendo, traumatizada, que eu não tocava bem, não queria tocar mais, eu fiquei 3 anos sem tocar piano. Então, foram 10 anos desde que eu comecei, eu fiz dos 8 aos 17 com a professora particular e depois no conservatório, foram 10 anos de estudo e depois mais 5 de estudo formal na graduação, foram 15 anos para que eu chegasse à conclusão de que eu não servia para música e tudo que eu tinha aprendido foi à toa, melhor parar, fazer outra coisa da vida. E eu fechei o piano durante 3 anos, eu não estudei. Eu já falei isso aqui também, é a minha história, eu não estudei nada, eu nem relei no piano. Meu único vínculo durante esses 3 anos era porque nessa época eu já estava empregada, eu entrei no conservatório que eu dava aula, não no conservatório que eu estudei, eu entrei no conservatório numa cidade vizinha, prestei concurso público, entrei nesse conservatório, eu ainda era aluna, era discente da faculdade, da USP, onde eu estudava. E eu entrei nesse conservatório, então eu dava aula, era meu ganha-pão, era meu salário, eu não ia jogar meu emprego pro alto também, né? Então, meu único vínculo com o piano era uma questão de trabalho, era obrigatório. Tanto que eu criei nessa fase aquela questão de que música é trabalho, eu saí do trabalho, eu não quero nem saber, não quero falar sobre música, eu não quero tocar, se alguém me pedisse pra tocar, eu não tocava. Era uma coisa complicadíssima. Foram 3 anos. E nesses 3 anos eu acabei fazendo outra graduação. Eu fui estudar pedagogia, porque eu sempre gostei de dar aula, e eu fui estudar pedagogia, fui buscar outras coisas profissionais que hoje eu vejo que me agregam muito e me agregaram muito. E eu sei que nós temos um caminho a trilhar, que no momento que a gente está trilhando, a gente não entende o que está acontecendo, mas lá na frente as coisas se despertam, né? Então eu estava fazendo essa outra graduação, assim que eu encerrei, né, a graduação do bacharelado em piano, eu prestei vestibular e entrei no ano seguinte e comecei a fazer pedagogia. E esse curso de pedagogia foram 3 anos. E no 3º ano, no último, eu já estava assim, angustiada. O meu casulo rompeu, eu comecei a entender, enfim, eu comecei a buscar outras metodologias, como eu já contei. E aí eu voltei para música, aí eu queria de novo voltar a praticar e tal. Então essa é a minha história, da minha trajetória, assim, bem resumida, tá? Mas veja, o que eu queria retirar de lições e de reflexões dessa trajetória era como que eu era ensinada e como que eu estudava ao longo desses anos todos e como isso se repercutiu na hora que eu tive esse chacoalhão, que eu fui entender que tinha algo errado. Por quê? Eu era ensinada por imitação, não era um estudo reflexivo. Claro que tinha uma lógica, tanto a minha professora particular quanto a minha professora do conservatório que eu estudei me explicavam como que eu deveria tocar, me explicava a lógica daquela execução, mas sempre era uma explicação superficial, nada aprofundada em termos de linguagem musical. Era uma explicação focada na parte técnica, instrumental, ok? Como é para a maioria de vocês que estão me escutando
e que começam a estudar música. Você vai estudar por meio de um instrumento e o seu professor foca na parte instrumental. Então, eram explicações necessárias para que eu realizasse bem, para que eu desenvolvesse bem a minha técnica. E ali eu ia. A minha rotina de estudo, nessa fase de infância e adolescência, né? Porque eu comecei com 8 anos, entrei com 12 no conservatório e fiquei até os 17 anos de idade no conservatório. Então, foi uma fase de estudo entre infância e adolescência. A minha rotina de estudo era muito intensa. Eu era bem Caxias, eu adorava tocar piano, então eu estudava mesmo, sem preguiça, eu adorava e eu estudava mesmo. Ficava o quanto que eu tinha de tempo, eu estudava, eu adorava, eu adorava ficar repetindo coisas. Então o meu estudo era bem papagaio, era bem por repetição. Como que eu conseguia ficar boa em algo? Insistindo, repetindo, e eu ficava boa, ok? Sempre foi um estudo mecânico, por repetição, repetia para corrigir até que eu alcançava aquele resultado. Não era um estudo onde eu tinha capacidade ou onde eu era estimulada, eu era ensinada a ter uma meta de estudo, a analisar aquele repertório que eu tô tocando, o que tem musicalmente nesse repertório. Jamais eu tive alguma orientação nesse sentido, nunca, nada. Eu apenas entendi o código da leitura e meu estudo musical foi totalmente focado na leitura de partituras, nada no meu ouvido era totalmente fechado. Eu entrei na faculdade sem conseguir tirar nada, depois de 10 anos de estudo, hein? E tocando bem, virtuosa e chiquinha, assim, ó, cheia de dedinhos pra cima e pra baixo. E não conseguia tirar nada de ouvido, escrever partitura, improvisar, nada. Eu era uma exímia pianista do ponto de vista técnico, ok? Não sei sonoridade, eu repito, hein? Não tenho a menor ideia de como que era a minha sonoridade. Eu era uma maquininha de tocar, com muita agilidade e com muita habilidade na leitura musical, porque meu estudo foi todo focado na leitura de partituras. E por repetição mecânica, baseada num tempo muito vasto, porque eu tinha tempo para estudar. Quando a gente era criança, pelo menos na minha época e na sua que está me ouvindo, nós tínhamos tempo. A geração atual de crianças não tem mais tempo. Hoje as crianças também têm muitas coisas para fazer, fazem muitas aulas, muitos cursos, ficam fora de casa, os pais estão trabalhando. Na minha época não era assim a minha rotina. Eu não tinha muitas aulas para fazer, na verdade eu não tinha. Eu tinha aula na escola, que eu ia de manhã, e depois a tarde toda era entre fazer tarefa da escola e estudar o piano, que era o único curso que eu fazia. Então eu tinha tempo, eu estudava realmente, e na adolescência também, eu estudava, eu tinha tempo. As minhas únicas obrigações eram tarefas de casa ali com a minha mãe, estudar piano e coisas da escola. Era só isso. Então eu tinha muito tempo para ficar repetindo, insistindo, não cansava dessa repetição. E tem mais uma coisa, nessa fase eu tinha um ambiente muito rico de incentivo da parte das minhas professoras. Elas elogiavam muito, elas incentivavam muito as minhas conquistas, elas parabenizavam, e isso me dava um estímulo cada vez maior para insistir na repetição, porque eu queria ser elogiada, eu queria ser parabenizada, porque nós queremos, a gente se sente bem de querer isso. Tem um certo perigo que eu fui também identificar depois, lá na frente, né? Mas eu cresci nessa bolha de muito incentivo, de muito, na verdade, reconhecimento e valorização das minhas conquistas. Então eu ia firme nisso, assim. Porém, quando eu mudei e fui para a faculdade, aí eu comecei a ter um problema, que era no gerenciamento do meu tempo. Eu não tinha mais o mesmo tanto de tempo, porque eu comecei a entrar na fase adulta, né, gente? Vamos lá. Eu estudava na USP, numa cidade vizinha da minha, que fica a 60 quilômetros da minha. Eu tinha que pegar ônibus e viajar todo dia. Eu ia e voltava para minha cidade. Então eu já tinha uma perca de tempo ali com trânsito, com deslocamento. Fora isso, tinham muitas matérias para estudar com uma cobrança muito grande, porque eu estava numa faculdade que cobra, que pede, que tem um nível de excelência que nós conhecemos, sabemos, e cobra dos alunos, não é simples. Então eu tinha que me dedicar para muitas matérias, muitas disciplinas, e o meu curso era diurno, ou seja, era o dia todo. Eu ficava o dia todo na faculdade, eu saía cedinho de casa e voltava à noitinha. Então eu chegava em casa geralmente por volta das
6h30, 7 horas da noite. Eu tava o dia todo na faculdade. E quando eu chegava, eu tinha aquele curto tempo para me virar com todo o estudo que eu tinha que fazer. E já estava cansada. Então eu comecei a ter aquela dificuldade de cansaço físico, de gerenciamento do tempo. E aí, aquele estudo papagaio, aquele estudo repetitivo começou a apontar seu preço. Porque o estudo de repetição, ele é um estudo que faz a gente alcançar o resultado com muito, assim, custa muito tempo. A gente alcança o resultado, mas você precisa de muitas tentativas. E tem uma outra coisa. Quando eu estava na faculdade, o meu nível técnico era outro já. Então, claro, eu não estava começando no piano. Eu já tinha passado 10 anos de desenvolvimento técnico. O que eu quero dizer com isso? Que o repertório que eu estudava não era um repertório de 1 página ou 2 páginas. Eram músicas longas, densas, de um trabalho intenso, músicas de 30 páginas, músicas de 10 páginas, músicas de 15 páginas. Então era um repertório para eu educar o meu corpo, que eu precisaria de um tempo gigante para que realmente eu conseguisse alcançar o que eu precisaria alcançar para subir, para dar um passo além na minha técnica, no meu domínio instrumental. Consequência, eu nunca conseguia atingir a expectativa que o meu professor tinha e que era uma expectativa natural de alguém que está buscando que o seu aluno cresça. Então, isso foi fazendo eu me sentir como um cachorrinho girando em volta do próprio rabo e não conseguindo nunca pegar o seu próprio rabo, não saindo do lugar. Por aí você começa a entender como que depois de 5 anos de faculdade, eu cheguei à conclusão de que eu não servia para música, porque eu nunca conseguia atender a expectativa. E dentro de toda essa pressão natural, e também, né, sai da adolescência, vida adulta, a cabeça ainda tá muito bagunçada, né? A gente não tem essa firmeza, essa tranquilidade, a serenidade, o pé no chão que nós temos depois dos 30. A gente não tem quando tá com 18, 19 anos. Vamos lá, né? Muitas descobertas. E aí, tudo isso, do ponto de vista musical, eu não entendia, eu não digeria, eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje, se eu tivesse que começar do zero com o conhecimento que eu tenho hoje, todo esse turbilhão que eu tive na faculdade, eu não teria. Porque todo o trajeto dos 10 anos iniciais seriam muito diferentes. Porque os 10 anos iniciais me colocaram num baita desenvolvimento técnico, mas me encapsularam musicalmente. Então eu tive que romper à força esse casulo. Eu fiquei numa cápsula, num casulo musical muito rígido, muito fechado, que tinha que ser rompido. E para romper tem que ser dolorido, tem que ter trauma. Não vai ter jeito, vai ter que ter dor. Então, se eu tivesse o conhecimento lá que eu tenho hoje, não seria assim. E eu não precisaria ter levado 15 anos para alcançar a sonoridade que eu alcancei hoje. E veja, nós precisamos começar a entender que há uma diferença quando a gente fala em virtuosismo e em musicalidade, em habilidade musical, em tocar o seu instrumento de forma artística. Porque quando a gente pensa em construir um virtuosismo, sim, você vai levar anos na sua jornada para que você vá cada vez conquistando o refinamento técnico necessário para aquele teu instrumento. Cada instrumento tem um nível de exigência técnica e não vale a pena a gente entrar na discussão de qual instrumento é mais difícil de tocar do ponto de vista técnico do que outro, porque todas essas questões, não, mas esse instrumento é mais difícil, então vai levar mais anos, não, esse instrumento é mais fácil, vai levar menos anos. Essas questões, elas têm vários fatores ao redor dela que fazem com que nós julguemos e emitimos um resultado de quão difícil é mais do que o outro. Não importa, não vou entrar na seara dessa discussão. O fato é que quando a gente pensa em formação de virtuosismo, aquele momento onde você toca assim, o que tem de mais difícil já escrito, já composto, já pensado para o teu instrumento, isso leva uma caminhada sim. Mas se isso é desprovido de uma formação musical mais musical realmente, mais artística, que educa o teu ouvido, que educa a tua sensibilidade para o som, você na verdade se torna o que eu me tornei, uma maquininha de leitura que lê muito bem. Até hoje eu leio muito bem, tenho muita facilidade na leitura de partituras, porque essa habilidade eu treinei desde que eu entrei.
Eu só não treinei nos meus 2 anos iniciais que eu fiquei tendo aula de teoria pura. Aliás, já era um treinamento, né? A teoria pura era para me ensinar o código da partitura. Então já era um treinamento. Um treinamento meio café com leite, mas já era. Então, era habilidade que eu fui estimulada desde sempre. 15 anos sendo estimulada nessa habilidade, eu só teria que ter ficado realmente muito boa, como eu fiquei, ok? Mas e o resto? E o resto das habilidades? E a sonoridade? Para você ter ideia, eu não sabia como trocar o pedal do piano. Eu não trocava o pedal do piano. O pedal a gente põe, não tira nunca mais. Ou seja, uma maçaroqueira de som. É um som poluído, o ouvido não estava estimulado para ouvir nada, para reconhecer nada do que tocava. Eu não tinha ouvido harmônico, eu não tinha ouvido de tonalidade, eu esquecia os acidentes da tonalidade com a maior tranquilidade e não percebia que eu estava tocando notas fora daquela tonalidade. Não percebia, porque eu não tive educação nenhuma para um ouvido tonal. Então, de que adianta? De que adianta a gente pensar que vai demorar um tempo para desenvolver o virtuosismo, ok, isso é natural, eu aceito, mas eu deixo isso desprovido de uma educação realmente que faz a gente ter um enraizamento e que te dá condições de entender e de se apropriar da linguagem musical. De que adianta? Porque há uma diferença muito grande que às vezes a gente não sabe entre tocar um instrumento e realmente entender de música. Eu tocava um instrumento. Eu comecei a entender de música depois que eu saí da faculdade. Não era nem enquanto eu estava na faculdade. Porque na faculdade eu estava rompendo o casulo. Era um turbilhão de sensação. Eu não entendia, eu não digeria. Eu comecei a achar que eu era péssima. Eu não entendia o que aconteceu. Eu fui entender, a ficha caiu, sabe? A ficha caiu 3 anos depois que eu tinha me formado, que eu estava fechada, estava brigada com o instrumento, eu comecei a ter vontade de voltar. E aí eu comecei a me capacitar, em paralelo eu comecei a buscar outros cursos para que eu conseguisse melhorar a minha forma de dar aula, porque eu sempre gostei de dar aula. Então eu queria que meus alunos não passassem pelas pressões que eu passei, eu queria que eles tivessem uma relação positiva, mas eu já tinha consciência de que não era suficiente aquele conhecimento que eu tinha. A maneira intuitiva que eu ensinava não era suficiente, eu não conseguia extrair deles a coisa mais musical possível. E aí eu comecei a entender o que é necessário de fato para que nós possamos subir de nível musical, para que a gente vá um passo além, para que nós não nos tornemos apenas maquininhas cheias de dedo para cima e para baixo. Porque quando a gente vê pessoas que tocam cheias de dedo para cima e para baixo, super virtuosística, ok, mas você escuta e a gente escuta. A pessoa faz um baita solo, um baita improviso, cheio de notas, super ágil, mas você não se arrepia. Ela não te passa nada, é frio, é execução fria, ou então é cheio de dedo, mas também uma sonoridade poluída, um negócio carregado, que não consegue fazer arte em si. Por que não consegue? Porque não entende sobre música, não entende. Na verdade, toca o seu instrumento de maneira técnica, às vezes até exímia, mas eu coloco um ponto e vírgula aí, porque hoje o conhecimento que eu tenho sobre técnica já não é apenas uma questão virtuosística. Ter técnica não é apenas ser um virtuoso do teu instrumento. Técnica de verdade não prescinde de uma sonoridade bem cuidada. Você não tem como afastar a sonoridade e falar, eu toco bem, eu tenho muita técnica, só porque você é ágil, mas a sonoridade poluída, carregada, não é legal. Toca desafinado. Então, técnica não é bem isso, não é ter só dedinhos para cima e para baixo, entendeu? Algumas pessoas às vezes pensam assim, Dani, mas será que eu preciso me preocupar no meu processo de estudo musical em ficar focado também em aprender partitura? Porque, por exemplo, ao contrário de você, o meu estudo musical é muito mais focado no ouvido. Sempre fui mais estimulado a ouvir mais coisas e a tirar de ouvido. E aí eu vejo que essa questão de aprender a ler partitura parece que não precisa ser para todas as pessoas, ou para todos os instrumentos, para todas as áreas da música. Será que de fato, por exemplo, no violão, eu preciso aprender a ler partitura? Sabe? Nós precisamos desmistificar essa ideia de que a gente tem que ter uma ou outra habilidade musical, especialmente aquela que é necessária de fato para que eu toque logo e bem. Quando a gente tem essa concepção, nós estamos ainda focados no imediatismo de um resultado que vai aparecer, mas que vai te amarrar lá na frente.
e você vai ficar limitado. Porque a gente não pode excluir habilidades. Ó, para eu tocar bem aqui, eu preciso desenvolver o ouvido. Então, bora desenvolver o ouvido e acabou, é o que eu preciso para tocar isso aqui. Bora entender como é que põe esses acordes, essas cifras aqui e acabou. Sabe, isso pode ser uma abordagem didática, pedagógica, uma estratégia do teu professor para que, lógico, ele te coloque numa trilha, numa rota, para que ele não vá colocando tudo de uma única vez e queira desenvolver todas as habilidades de uma única vez e te deixa perdido no meio do todo. Pode ser uma estratégia, sim. O que não pode é ser uma escolha. Eu escolho apenas isso porque isso é suficiente. Se você se limita e fala, eu quero estudar apenas por ouvido, porque no violão eu aprendo cifra, eu não vou ler. O repertório que eu toco, o repertório popular, por exemplo, do violão, eu não vou ler partitura. Então, se eu ficar buscando desenvolver a leitura da partitura, eu meio que estou perdendo tempo para aquilo que eu quero. Sabe, quando você escolhe e isola uma única habilidade na música, você está perdendo em muito a sua oportunidade de imergir, de entender sobre a linguagem musical. E ainda que hoje isso não te faça falta nenhuma, fala, mas e daí, né? Não faz falta nenhuma. Ainda que hoje não faça, daqui um tempo você vai perceber que faz. Porque daqui um tempo você vai além, você começa a querer tocar em conjuntos musicais, em bandas, você vai sendo fisgado pelo prazer que é fazer música. E quanto mais a gente é fisgado, mais a gente quer fazer. Por mais que nós sejamos tímidos às vezes, nós somos tímidos, temos vergonha de se expor, ainda assim você vai querer. E aí, de repente, você começa a entrar num ambiente de ter uma banda, não que vai tocar na igreja ou que vai tocar num barzinho, uma banda de amigos que toca em casa, que se diverte, que faz confraternização, ou entre família, tem outras pessoas na família que tocam e você quer tocar junto. E aí você vai começar a perceber que aquela habilidade que lá atrás você achou que não fazia falta nenhuma, vai te segurar, porque segura. Se nós queremos entender e dominar e tocar cada vez melhor o nosso instrumento, a gente precisa se abrir para mergulhar na linguagem musical de forma ampla, de forma reflexiva, de forma vivenciada, educando o ouvir. É um processo que tem que ser gradativo, mas que tem que ser feito, porque é somente assim que você muda o teu nível de execução instrumental. Senão você não muda, senão você fica um músico mediano, uma pessoa que toca mais ou menos, só toca um pouquinho e tá bom. E eu tenho certeza que ninguém quer tocar só um pouquinho, tá bom? Talvez também você não queira ficar um virtuose, um profissional da música, mas eu tenho certeza que tocar um pouquinho, tá bom, não é o que você quer. Ninguém quer tocar mais ou menos, a gente não se contenta com o mais ou menos. Pra quê? É muita baixa autoestima, né? Alto ficou difícil, né? É muita baixa estima. É muito se colocar pra baixo. Ninguém quer, a gente quer se sentir bem tocando coisas legais, sabe? Um outro ponto de dúvida que aparece é o seguinte, Dani, então, como que eu posso fazer para organizar, para dinamizar os meus estudos musicais num momento como o que eu estou vivenciando e que você já vivenciou também, de ter pouco tempo para estudar? Na verdade, não consegue ter tempo, por exemplo, para estudar durante a semana. Não consigo, eu só vou conseguir estudar no final da semana. Como que eu posso fazer para continuar caminhando na música, evoluindo, se eu tenho esse tempo escasso? Galera, o tempo escasso é a realidade da nossa época. Ninguém mais tem, nem as crianças, tem esse tempo tranquilo e natural para estudar a tarde toda, para ficar 2 horas, 3 horas tocando. Não tem o tempo e não tem a tranquilidade que se tinha na minha época de infância. Porque na minha época de infância não tinha internet, né? A gente não tinha as possibilidades que a gente tem hoje, a questão tão acelerada do mundo que nós temos hoje e que nos deixa mais ansiosos, mais agitados, mais imediatistas. Então nós tínhamos mais paciência para colheita a longo prazo. Quando nós estamos com esse pouco tempo, que é a realidade da maioria das pessoas, nós precisamos entender que estudo papagaio vai ser o seu pior inimigo. Porque o estudo papagaio repetitivo, ele vai demandar que você precise repetir vários e vários dias para que você vá corrigindo. Em cada repetição você corrige uma coisa. Isso demanda vários e vários dias. É por isso que às vezes você fica lá 2 meses estudando uma música e ainda não toca aquela música para valer. E aí você fala, mas é porque eu tenho pouco tempo. Pode ser que se você tivesse a semana toda para estudar, você ia demorar ainda 1 mês, 1 mês e meio. Na verdade, não é a disponibilidade de tempo que vai fazer você acelerar esse processo. Não é. É o tipo de estudo. Eu demorei 10 anos para tocar um repertório porque eu tinha
aquele estudo papagaio intenso o tempo todo e tinha tempo para isso. Eu tinha tempo a tarde toda e eu gastei 10 anos ainda assim para tocar. E não pense você que ao longo dos meus 10 anos, quando eu terminei ali meu curso técnico de piano, eu tocava um repertório de nível de concerto dentro da música clássica, né? Repertório das grandes salas de concerto, dos grandes pianistas. Não, 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 não. Eu estava ali formada com um passinho entrando nesse nível avançado, mas faltava muito chão para eu pegar esse repertório, que é repertório de performance, das salas de concerto, repertórios de peso do ponto de vista da literatura técnica pianística. Então, eu demorei 10 anos porque esse estudo era assim, por correção. Quando nós temos pouco tempo, nós temos que entender que se faz ainda mais necessário ter qualidade desse tempo de estudo. Então, é super importante que nós aprendamos a ter metas. Quando você olha para a tua música, você ficar repetindo ela do começo ao fim, e cada vez que você repete, você erra uma coisa, você volta de novo para corrigir essa coisa, e você erra no mesmo ponto, e volta, e você fica nesse ciclo sem fim, até que você consegue aprender aquela coisa, e aí você começa a errar uma coisa na frente, mas você volta, e aí você vai demorar vários dias. Enquanto você fica nisso, você retarda muito o teu progresso instrumental. Nós não podemos. O nosso estudo ele tem que partir da decomposição da habilidade. A gente tem que construir o aprendizado de um repertório, qualquer que seja esse repertório. Qualquer que seja, em qualquer instrumento que seja. Eu digo de novo, em qualquer música, em qualquer instrumento, você para aprender com mais eficiência, para construir o teu talento musical, sem sofrimento e sem tanta espera, você precisa otimizar a forma como você estuda ele, você precisa decompor a habilidade. Não adianta treinar do começo ao fim, não adianta ficar repetindo que nem um doido. Não adianta. O que você tem que fazer é ir para pequenas partes. E aí, nessas pequenas partes, você tem que ser capaz de analisar o que tem de essencial do ponto de vista musical e também da questão técnica, porque a técnica instrumental ela não se dissocia da questão musical. Mas você tem que buscar analisar aquele repertório e falar, bom, musicalmente aqui tem essa questão que tem que estar bem resolvida, tem essa outra e essa outra aqui. E aí você vai fazer a análise, é um raio-x. Uma vez que você fez esse raio-x, teve o resultado do teu exame, você vai falar, bom, para eu resolver essa coisa, tecnicamente eu tenho que estar focada nisso aqui. Por exemplo, no piano. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que prestar atenção que eu tenho que passar o polegar debaixo do dedo 3. Se eu errar essa passagem de dedilhado aqui, eu não vou conseguir fazer esse ritmo certo. Tá, para fazer essa outra aqui, eu tenho que tomar cuidado em não tensionar meu punho. Se eu prender meu punho, eu não vou conseguir executar com a agilidade que tem, não vou conseguir fazer essas semicolcheias, porque é uma questão técnica do piano. Se eu travar, se eu não tiver soltura, eu não vou conseguir tocar. Então, cada instrumento tem suas particularidades técnicas que estão conectadas para as resoluções musicais. Só que se você não faz esse check-up das questões musicais aqui, você não direciona a sua técnica. E não direcionando, você cai no estudo de ficar dias e dias voltando para corrigir até que você consiga. E muitas das vezes você não consegue. Começa a ficar irritado, precisa do professor para te ajudar e entra naqueles ciclos todos que eu sempre falo aqui, que a gente acaba entrando quando tem esse estudo papagaio, esse estudo cíclico. Então, decompor a habilidade pressupõe que você separe a música em trechos e começa a ter esse olhar de análise. Assim, você tem um curto período de estudo, que é o final de semana, mas nesse curto período de estudo, você estabelece uma meta e fala, bom, eu vou construir esse trecho aqui. Sabe, é mais ou menos como se você pensasse assim, eu quero construir uma casa, mas eu vou lá colocar a mão na massa e vou construir a casa. Só que eu só tenho sábado e domingo para construir essa casa, ok? Ótimo. O que você vai fazer? Você acha que vai dar certo você tentar construir a casa inteira no sábado e no domingo? Não, é utopia, é sonho. Não levanta a casa inteira. Então você estabelece uma meta para aquele sábado e para aquele domingo. Você fala, bom, hoje eu vou lá vou fazer o alicerce da casa. Hoje eu vou fazer o alicerce. Então tá. Esse final de semana minha meta é o alicerce. Acabou aquele estudo do final de semana, aquele trabalho, você fala, atingi a minha meta, foi possível, foi uma meta plausível, tá feito, isso tá feito. O ideal, lógico, é que você tivesse a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, pelo menos meia hora, para você manter o que você fez com mais tempo no sábado e no domingo.
Porque quando você não mantém, você vai chegar lá no sábado e domingo e vai ter que gastar uma boa parte desse tempo, uma meia hora, uns 20 minutos, para reativar a memória muscular, porque você ficou 5 dias parado. Então, o ideal é que você faça um estudo menor durante a semana de manutenção, pode ser apenas de repetição papagaia, mas é porque é por manutenção, não é para correção, é manutenção. Você mantém o que você aprendeu. E ali no outro final de semana vai ser uma outra forma de estudo estratégico, analítico, que estabelece outra meta, que vai construir outra parte que se acopla àquela primeira parte que você fez. Entende? Você gerencia muito melhor o seu tempo. E eu só fui aprender sobre isso depois que eu saí da faculdade. Durante a faculdade toda eu patinei muito para entender como é que eu organizava o meu estudo musical. Mas eu fui entendendo, mas eu fui realmente me apropriar disso depois. Depois tudo fez tum, eu entendi. Depois, hein? Depois de 3 anos parada. Uma outra questão que você pode pensar ainda é o seguinte, tá, Dani, mas eu fico um pouco confusa, Dani, sobre como que eu organizo o meu tempo de estudo musical. Como que eu faço para ser diferente e organizar e gerenciar o meu tempo com o repertório que eu tenho que fazer naquele dia? Porque, independente da quantidade de dias que eu tenho para estudar e da quantidade de tempo que eu tenho para estudar, eu tenho muito repertório, eu tenho muitas músicas para estudar, eu não tenho só uma ou duas, eu tenho várias. Como que eu faço? Fico um pouco perdida em saber como que eu faço se eu estudo uma música por dia, se eu devo estudar todas as músicas todos os dias, mas aí não dá tempo, porque se eu tento estudar todas as músicas todos os dias, eu começo a ficar sobrecarregada, não dá tempo, eu não consigo, eu começo a ficar frustrada, que foi o que aconteceu comigo também, né? Naturalmente, começa a ter muita cobrança. Então, pensa o seguinte, definição principal de um estudo estratégico e não um papagaio. Meta, foco, qual é o teu objetivo aquele dia? Meta de curto, de médio e de longo prazo. Bom, eu tenho uma semana, essa é a minha meta de médio prazo. Eu tenho uma semana para mostrar para o meu professor essas 4 músicas que eu tenho aqui, que eu tenho que trabalhar. Podem não ser só 4 músicas, podem ser 2 estudos, uma música e um treino de leitura. Enfim, você tem 4 peças com caráter diferente, não importa, mas são 4 peças que você tem que estudar e que você ficou como meta para levar para o seu professor na semana seguinte, uma meta de médio prazo. Ok, como que você volta e estabelece em cada uma delas metas de curto prazo? Como que você vai fazer em cada dia para chegar lá no final de uma semana e ter arquitetado o estudo de todas elas? Meta. Você não pode sair desenfreado, tocando, tentando tocar e ver o que dá tempo de tocar e acabou, e entra nesse estudo repetitivo, não reflexivo. Então, esmiuça mais, vai mais ainda para o micro. Olha para essa música aqui e analisa ela e fala, bom, essa música, ela tem a parte A e a parte B. No final de uma semana eu vou ter que estar dominando tudo isso. Então, se eu tenho 5 dias para estudar, eu vou dividir essa parte A e B entre esses 5 dias e cada dia eu construo uma parte dessa. Você vai voltando e vai enxergando como que você faz para construir a sua meta final. Nessa música aqui eu tenho essa questão aqui, lá na frente eu vou ter que mostrar para ele. Então como é que eu vou fazer? Nossa, essa música é muito grande. Ela tem a parte A, parte B, parte C, parte D, muito grande, não vai dar tempo. Bom, se não vai dar tempo, o teu professor passou uma meta irreal para você, que ele queria que você fizesse em uma semana algo que não vai dar tempo. Ou talvez é real e você acha que é irreal. O fato é, uma vez que você achou que não vai dar, estabelece uma meta sua e foca nessa meta. Chega lá na aula, conversa com o teu professor, fala, foi possível realizar esse trecho, eu estudei esse trecho, eu tô muito bem. Agora, claro, não se engane, né? A gente não pode se enganar, né? Falar, eu tô com preguiça, eu não vou para essa parte mais difícil. Adolescentes fazem isso. Tô com preguiça, essa parte é muito difícil. Eu vou falar para ele que não deu tempo. Não se engane. Mas tenha uma conversa sincera para direcionar a nossa forma de estudo, se a gente vai estudar apenas uma música, ou se vai colocar 2 delas num dia, ou as 4 no mesmo dia, você tem que estabelecer metas de curto para médio e para longo prazo. Como que eu vou arquitetando para dar conta de fazer ali? E aí você vai analisar o tempo que você tem disponível para se dedicar em cada uma delas, cada dia. Pensa nisso. Não é sair tocando desenfreadamente. Eu separei, por exemplo, aqui algumas peças
algumas músicas de um livro de baixo, de contrabaixo, na verdade de um livro da Berklee para contrabaixo. Quem é baixista deve conhecer esse método. Enfim, eu separei aqui e eu queria dividir ele com você. Eu separei 3 peças, tá vendo? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, nelas, e eu vou projetar para você, ó. Tem essa música aqui, ó, chamada Don't Look Down. É uma música, é um treino que tem ali, tá vendo? Imagine que o seu professor, dê uma olhada, essa música vai aparecer agora para você dar uma olhadinha nessa tela. Imagine que você toca contrabaixo e esse é um dos repertórios que você tem que tocar, que você tem que desenvolver, mas não só esse, tem esse aqui, aí tem outro, ó, tá vendo? Ó, eu peguei uma outra peça que é um pouquinho maior, que é um treino já um pouco mais técnico de inversões de acorde. Tá trabalhando em inversões de acorde nesse treino aqui, ok? Tá, mas não bastasse esse, ó, eu quero que quando eu estiver te mostrando essas partituras, que você dá uma olhada nela inteira, assim, checa ela, vai dando uma escaneada nela, entendeu? E aí, imagine que além dessa, seu professor também te passe essa outra aqui, ó, que é Take Your Time. Tá vendo essa aqui? Essa lição aqui é maior ainda, ela tem 2 páginas, tá? 2 páginas para serem treinadas, para serem executadas ali, ok? E aí você tem isso aqui para um treino semanal. E seu professor pode ter te passado para um treino semanal e você tem esse repertório aqui. Maneiras erradas de você começar a executar. Tentar ir do começo ao fim, todos eles em todos os dias. Essa é a maneira que a maioria faria. Com certeza você que me escuta, independente do instrumento que você toque, também faz. Pega seu repertório e começa. E como que começa? Por onde começa? Por exemplo, olha a primeira música, Don't Look Down. Aí, ó, a primeira peça que tá aí. Você iria olhar para a nota e começaria a tocar. A sua preocupação é que nota é essa? Deixa eu pensar que nota é essa e vou começar a tocar. E aí você também pensa no tempo dela e começa a tocar. É o que você faz, ok? Você não faria uma leitura, ou eu não digo, talvez se você já me acompanha há muito tempo, você já mudou sua forma de estudo. Mas o que é o comum de encontrar é você não fazer uma leitura prévia, mental, analítica da música. Essa música está com uma partitura, mas vamos supor que se não fosse por uma partitura, se fosse apenas por cifra ou áudio, né, uma música que você vai ter que tirar, raramente a gente... Bom, quando ainda vai ter tirado de ouvido, a gente para e escuta, porque tá tendo que tirar de ouvido, você presta atenção para você poder tirar. Mas quando se refere à partitura, nós raramente, quando temos o estudo papagaio, raramente fazemos um check-up dela todinha, analítico, a ponto de você olhar e falar assim, bom, na primeira pauta só tem 2 sol, né? 2 sol de acorde, 2 sol. Ah, que legal, ó, só 2 sol. E aí, na parte A dessa música, que tem 4 pautas, a parte A, pode ver, a parte A é 4 pautas, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A parte A da música é super repetitiva, super, super, super mesmo, são os mesmos acordes, é Fá, Dó e Sol o tempo todo. E além de ser esses mesmos acordes, o desenho melódico, a linha melódica é a mesma. É Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Ré, Si. Tá vendo? Igualzinha. Ah, não é não. Para tudo. Ah, tem uma mudança entre a segunda pauta e a terceira. Na verdade, a linha melódica na terceira pauta, ela não vai para o Mi. O segundo compasso da terceira pauta vai para o Sol. O segundo compasso da segunda pauta vai para o Mi. Então, eu quero dizer assim, a primeira frase da parte A é um pouquinho diferente da segunda frase. A segunda frase, ela já vai para o Sol. Então, ela tem uma finalização ali no meio um pouquinho diferente, tá vendo? Porém, quando você olha a terceira frase, que é o que está na quarta pauta, ela é igualzinha à primeira frase. A parte A tem 4 frases, onde a primeira e a terceira são iguais, e a segunda e a quarta são parecidas. Veja, a segunda e a quarta frase, que é o que está na terceira e na quinta pauta, elas têm apenas a terminação diferente. A segunda frase termina com Sol e Ré, e a quarta frase termina com Si. Mas você teria que já fazer esse check-up antes, analítico, e aí você vai ainda para a parte B e fala, olha a parte B. A parte B é a rítmica, é a melodia da introdução. Olha que legal, o que está lá em cima, que é a intro, é a parte B. A parte B é a intro.
E aí você olha para isso e fala, ainda me resta uma última parte ali, que é uma espécie de coda, que é a parte final, que aí tem uma coisa diferente, que é só o acorde sol e a levada rítmica é diferente. É mi, fá, mi, sol, mi, fá, mi, sol, mi, fá, mi, sol, mi, fá, mi, sol. Ok, entendi, já sei como é que é, bati o olho, já estabeleci metas de estudo. Primeiro dia, estudar a parte da intro, porque uma vez que eu aprendi a parte da intro, eu já aprendi a parte B, que é igual. Num outro dia, eu vou estudar a primeira frase da parte A. Num terceiro dia, eu vou estudar a segunda frase da parte A. E aí, eu já aprendi a terceira frase, que é igual à primeira, e já aprendi a quarta frase, que é muito similar, já tem uma notinha de diferente. Então, eu gastei 3 dias e já aprendi quase a música toda. Falta um quarto dia para eu aprender a última parte. E por que eu estabeleci que seria 4 dias? Porque dentro da minha visão, tô imaginando uma situação, tá? Dentro da minha visão, eu achei que era necessário que eu fique o dia todinho de estudo em uma pauta. Porque talvez é tecnicamente difícil para mim no instrumento, então eu começo a ficar, eu tenho que ficar o dia todinho para fazer bem feito, para conseguir dominar a técnica. Pode ser que não. Pode ser que tecnicamente você olhe e fala, simples de tudo. Hoje eu vou matar a intro e a parte A toda. Simples, eu consigo fazer tecnicamente, porque eu analisei e vi. Então, essa é a maneira correta, mas não é o que a maioria faz. A maioria sai tentando tocar. Vai catando os caquinhos, os erros ao longo do caminho. Ao longo da caminhada vai percebendo que não tá rolando e aí começa a voltar para corrigir, sem ter feito uma análise. E essa análise que eu fiz foi nessa primeira música. Quando você vai para outra música, ó, veja aí a segunda música, que é aquele treino de inversão de acordes, uma parte mais de exercício, já é outra análise. Você vai analisar e você vai ver que já existe uma parte A, que são as 2 primeiras pautas, que são, inclusive, a mesma harmonia, mas não o mesmo desenho melódico. E aí você começa a analisar e ver que, na verdade, é a mesma harmonia, mas o que muda é a posição do acorde. Na primeira pauta, a posição do acorde está na posição fundamental. Na segunda, a posição do acorde Fá, quer dizer. Na segunda pauta, a posição do acorde Fá está na primeira inversão, você está treinando inversão. Na primeira pauta, você treinou o acorde Dó na segunda inversão. Na segunda pauta, o acorde Dó está na posição fundamental. Agora, você vê que todos esses tipos de análise que eu estou fazendo é baseado em conhecimento musical. Eu sei quando está numa inversão, quando que está em outra, porque eu já treinei, eu já estudei tudo isso. Então eu reconheço a forma que foi arquitetada, que foi composta, que foi pensado esse exercício aqui. E a partir disso eu estabeleço metas de estudo. Porque eu sei, eu avalio qual é a dificuldade para eu conseguir fazer um ou outro. Estão entendendo aonde eu quero chegar? É por aí que você começa a mudar os teus resultados. Se hoje eu tivesse que começar tudo do zero, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu, de fato, mudaria muito a minha forma de estudar desde lá atrás. Desde lá atrás. Agora, veja, claro que eu não poderia ter essa forma de estudo se eu tivesse 5, 6 anos de idade, porque pela minha própria condição de idade mesmo, de faixa etária, eu não teria a maturidade e a condição realmente necessária, até do ponto de vista biológico, se eu posso dizer, porque a criança ainda o cérebro está em desenvolvimento e a forma dela lidar com o aprendizado é totalmente diferente. Então, claro que eu não poderia imaginar que eu estaria começando aos 8 aninhos de idade, 7, 6, com esse conhecimento que eu tenho hoje, porque isso é próprio da minha faixa etária e de fruto de um estudo musical e não só instrumental. Então, se eu fosse começar agora com o conhecimento musical que eu tenho e as condições da maturidade musical que eu tenho para fazer diferente, com certeza eu não demoraria 15 anos para atingir o que eu atingi. Ah, Dani, mas tem uma limitação de física, uma questão física que não é mais a mesma coisa, a criança tem uma flexibilidade maior. Bom, nós precisamos entender e precisamos considerar que há uma neuroplasticidade do nosso cérebro
que não se encerra. A criança tem uma neuroplasticidade enorme, onde ela está sempre refazendo conexões e tal, nesse processo de crescimento. Mas a nossa neuroplasticidade cerebral, ela não se encerra porque a gente fez 30, 40 ou 50 anos de idade. O nosso cérebro está em constante ativação. Então, falar que existe uma alimentação física, um enrijecimento maior, ok. Mas até que você comece a estimular, a desenvolver isso, a trabalhar essa musculatura, entendeu? Então, vamos com cuidado quando a gente fala que, porque a gente já é adulto, precisamos ter cuidado, porque não desenvolve igual. Se eu começasse do zero hoje de novo, com o conhecimento que eu tenho, eu não passaria pelos traumas que eu passei. Por outro lado, eu não estaria aqui dividindo com você tudo que eu sei hoje, porque foi por meio desse caminho que eu cheguei a todas essas conclusões e que agora eu te ajudo a, por favor, não trilhar um caminho mais sofrido, mas um caminho de mais prazer, de mais alegria, de mais construção do teu talento musical. Show? Isso aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido e que você se sinta à vontade para dividir comigo qual é a sua história. Como que você começou na música, se você está começando agora, se você já teve traumas ou não, se você tem travas até hoje ou não, sinta-se à vontade. E inclusive me diga se você já está buscando crescer a tua habilidade musical e não apenas a tua habilidade instrumental. E se você já está buscando, como que você está vendo isso se repercutir na tua prática? Porque uma coisa vai alimentando a outra, é natural. A gente vai ficando mais maduro musicalmente e uma coisa alimenta a outra. Então divide comigo. Eu quero saber aí, posta aí nos seus comentários que eu quero ler, quero saber, para que a gente possa fortalecer nossa comunidade e crescer cada vez mais. Combinado? Eu te encontro nas próximas videoaulas aqui, tá bom? Tchau, tchau!